Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o INSS e a Justiça estão aumentando aí, avaliando, né, para aumentar aquela lista de doenças reconhecidas que ajudam pelo menos o segurado a conseguir alguns benefícios, né, pelo menos um pouco mais de agilidade na concessão ou num resultado aí, por exemplo, de um processo judicial, numa sentença. Elas são vistas, devido à sua gravidade, elas são vistas de forma diferente, tá? Mas elas também não garantem que o segurado vai conseguir o benefício. Existem estágios da doença aí que são avaliados e muitas vezes, por incrível que pareça, são doenças muito graves que colocam o segurado numa condição muito difícil e mesmo assim os benefícios são negados. Então nós vamos mostrar aqui para vocês como fazer, o porquê, quais são as atitudes que você deve tomar. Nesses últimos meses, o INSS e a Justiça estão discutindo a possibilidade de expandir aí lista de doenças graves que dão direito a benefícios especiais, como aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Essa ampliação ela surge da demanda crescente por um olhar mais atento e inclusivo para diversas condições médicas. Embora não estejam aí atualmente nas listas oficiais, elas afetam gravemente a capacidade do segurado para o trabalho e a qualidade de vida. As principais doenças que estão sendo consideradas para inclusão são doenças crônicas progressivas, como a fibromialgia, doenças autoimunes específicas, né? Doenças de saúde mental grave, que muitas vezes deixam o segurado incapacitado para o trabalho de uma forma definitiva e periódica. A avaliação dessa lista de doenças pelo INSS e pela Justiça, ela reflete aí uma necessidade de atualizar o sistema para acompanhar essas novas condições de saúde que têm impactado. E realmente tem surgido novas doenças, né? Nós tivemos aí a Covid, depois da Covid outras doenças, e essas doenças elas não são menos incapacitantes do que aquelas que estão listadas, ao contrário, existem doenças até muito mais graves, que não são olhadas, né, de maneira especial devido à sua condição. Essas doenças autoimunes, por exemplo, né, que apresentam sintomas que podem variar de leves a incapacitantes, como fadiga extrema, dores articulares intensas e até mesmo a perda da mobilidade em alguns casos. Atualmente, os pacientes que sofrem dessas doenças enfrentam aí desafios adicionais na obtenção de benefícios, pois os critérios do INSS frequentemente não reconhecem a gravidade ou a variabilidade dos sintomas, tá? Outra doença em discussão é a fibromialgia. É uma condição que provoca dores musculares crônicas generalizadas, além de fadigas, distúrbio de sono comprometido, né, cognitivo. Embora a fibromialgia seja amplamente reconhecida pela comunidade médica como uma condição incapacitante, o INSS ainda não inclui como critério para benefício por incapacidade. Olha o absurdo. Pacientes com fibromialgia têm frequentemente precisado recorrer à justiça para que seu benefício e o seu direito seja reconhecido, enfrentando processos longos, desgastantes. As doenças mentais também estão sendo reconsideradas, com um foco maior nas condições como depressão grave, né? Transtorno bipolar. Pessoal, não adianta me perguntar com relação à doença, eu não sou médico, tá? Eu tô da pesquisa, eu tô dando exemplos de doenças aqui, mas eu não sei diagnosticar, tá? Em muitos casos, você perguntar para mim, eu estou no estágio tal da doença, como é que funciona? Eu não sei. Isso é um médico que teria que responder. Em muitos casos, essas doenças impactam diretamente a capacidade do segurado em manter o seu emprego estável, né, até o momento. O INSS também tem critérios para concessão de benefícios que limita o acesso de pacientes psiquiátricos. Olha o absurdo, pessoal. Limitar pacientes psiquiátricos ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque não aparenta fisicamente, né? Então, muita desconfiança. Não, está mentindo, está exagerando. Existem, né, a gente sabe, eu já li a respeito, exames específicos, alguns exames que são detectados alguma mudança no corpo que deixam claro esses distúrbios, mas mesmo assim olham com um olhar de desconfiança. A ampliação dessa lista poderia beneficiar essas pessoas, proporcionando mais segurança e estabilidade em momentos de crise. Além das novas inclusões de doenças, o INSS e a Justiça também tem considerado aí a criação de mecanismos mais acessíveis para agilizar a comprovação dessas condições incapacitantes, algo que pode beneficiar diretamente os segurados de doença crônica complexa.
Muitos segurados enfrentam dificuldades no processo de documentação das suas condições de saúde, seja pela falta de acesso a exames detalhados ou pela complexibilidade dos laudos médicos exigidos. Uma política mais flexível, esses segurados podem ter um caminho menos burocrático para garantir esses direitos. Mas isso não é o INSS tanto que está fazendo não, viu pessoal? Isso é mais a Justiça que está pressionando. Outro ponto relevante na discussão é a necessidade de um diálogo mais estreito, né, com o INSS e os profissionais de saúde, os peritos, né, principalmente. Esses médicos, eles defendem aí uma avaliação de doenças incapacitantes que deve considerar não apenas os diagnósticos, mas também o impacto funcional da doença na vida desse segurado. Isso inclui a capacidade de realizar, por exemplo, atividades cotidianas, sustentar a rotina de trabalho, aspectos que muitas vezes são difíceis de capturar em uma perícia padronizada. A ampliação dessa lista de doenças também vai impulsionar o treinamento especializado dos peritos do INSS para avaliar essas condições mais complexas. Mas também tem que ensinar para eles, né, que para avaliar eles têm que examinar, eles têm que ouvir o que o segurado tem a dizer, porque o segurado é o melhor para falar o que está sentindo. Tem que ensinar isso para esses peritos, né, porque a maioria deles não fazem isso. Não escutam o segurado, não examinam. Então, algumas doenças autoimunes e psiquiátricas, por exemplo, demandam de uma análise profunda e uma compreensão especializada dos sintomas. Com peritos capacitados, o processo se tornaria mais justo, menos desgastante para o segurado, que muitas vezes enfrenta a descrença e a desvalorização do seu sofrimento. Isso aí seria uma grande mudança, né? Mas teria que, por exemplo, começar a partir de agora. Agora nós estamos vendo mudança aí, procedimentos, critérios, normas, e não é para facilitar a vida, é para complicar mais ainda, né? Umas mudanças significativas na lista representariam um avanço, tá? Como o INSS e a Justiça enxergam a saúde desses segurados. A inclusão dessas doenças reconheceria o impacto de condições crônicas, além de reduzir a judicialização, que tanto o INSS reclama, que eles negam aqui, todo mundo vai para a justiça. Eles reclamam disso, acredite se quiser. Eles não querem que você vá na justiça reclamar. Ao contrário, eles não querem nem que você peça o benefício. Eles querem que você pague, trabalhando lá com o seu registro, todo mês vem descontado do seu salário. Só querem isso. Não tem essa de pedir benefício. Não é à toa que, olha como é tratado o segurado. E tratado por pessoas que recebem o pagamento por sua causa. Porque com a contribuição que você faz é que mantém funcionários, pagamentos, instalações. Quer dizer, é um absurdo, né? Isso coloca também, né, o país em uma posição importante. Lá vai esse negócio de querer mostrar lá para fora. Antes de querer mostrar lá para fora que o país tem padrões internacionais, eu acharia que deveria ter um pouco mais de vergonha na cara e primeiro olhar aqui para dentro e ter credibilidade, ser honesto com o povo aqui dentro antes de querer fazer gracinha, né? Antes de querer aplauso lá fora, mas acontece que não é assim, né? Que se dane o povo e vamos ser aplaudidos lá fora com mentiras, né? Com historinha da carochinha, né? Com coisas ultrapassadas. É assim que está funcionando o país. Você não sabe disso? Você está mal informado, hein? Os críticos dessa ampliação também argumentam que o aumento da lista de doenças poderia representar impacto financeiro. Olha aí, ainda tem gente contra ainda. Não importa se a pessoa sofre, se a pessoa tem um problema de saúde grave, ainda tem gente ainda que é contrário a isso. Não tem que aumentar a lista, por eles até diminui. Olha lá, o impacto financeiro significativo, que já enfrenta os desafios orçamentários. Os custos associados ao aumento de concessões de benefício são consideráveis. Há risco de que isso pressione ainda mais o sistema e não sobre dinheiro para gastar, né? Esse é o grande problema. Quanto mais benefícios do INSS foram concedidos, menos sobra para eles. Para um bom entendedor, um pinga é letra. Esse aspecto financeiro é uma das razões pelas quais a decisão vem sendo analisada com cuidado, tá? A criação de sistemas de acompanhamento para segurados que já recebem benefício é outro ponto de discussão. A medida também pode ajudar a identificação de casos que a condição de saúde do segurado piorou, permitindo uma revisão, se necessário, um aumento do benefício concedido.
Esse acompanhamento seria particularmente importante para doenças progressivas, que podem se agravar ao longo do tempo. Muitas vezes a pessoa chega para fazer a perícia, a doença ela não está num estágio tão avançado. Ela sai da perícia, tem o benefício negado. Na semana seguinte tem uma crise e a doença vem arrebentando. Acontece esse tipo de coisa. A Associação de Pacientes tem solicitado ampliação das orientações e apoio psicológico para segurados que enfrentam doenças incapacitantes. Muitas vezes o processo de recorrer ao INSS é desgastante emocionalmente, e a inclusão de serviços psicológicos para esses segurados poderia fazer uma grande diferença na qualidade de vida. Olha aí, ó, que importante que seria. Outro aspecto é a análise, a introdução de uma avaliação multidisciplinar para certos casos, né, que são considerados complexos. Em vez de depender exclusivamente de análise do perito, alguns segurados poderiam ter os seus casos avaliados por uma equipe composta de médicos, psicólogos, assistentes sociais, garantindo aí uma visão mais abrangente e humana da situação. Para os segurados, no entanto, a possível inclusão de novas doenças significa aí um reconhecimento da realidade de muitas famílias que dependem dos seus benefícios para sustentar tratamentos, cobrir despesas, e sem esse suporte acabam se endividando, enfrentando dificuldades extremas para manter o mínimo necessário até para a sua família. Então a participação da Justiça nessas revisões desses critérios também representa um ganho, tá, muito grande, pois assegura que os critérios eles sejam alinhados com os direitos, né? Está na lei, pessoal. Não tem o que discutir, é lei. Quando o sistema reconhece a doença como incapacitante, ele amplia a rede de proteção e contribui para que esse segurado ele saia da vulnerabilidade. E é esperado, né, esse aumento aí, que seja feita essa avaliação, e deixa para lá essa palavra dos críticos que só pensam no próprio bolso, né? Não tem o porquê não aumentar a lista, não tem o porquê deixar pessoas doentes. Nós estamos falando, não é de pessoas que estão se divertindo, nós estamos falando de pessoas doentes. Quem procura o INSS está incapacitado, quem procura o INSS está com problema, com distúrbio mental, não está conseguindo trabalhar. Será que esses críticos, essas pessoas que só pensam em si mesmo, não têm um pingo de sensibilidade para entender isso? Que as pessoas necessitam, não é porque querem. Todo mundo está sujeito a uma doença, todo mundo está sujeito a um acidente. Será que é muito difícil colocar isso? Eu não digo nem ser humano, nessas coisas, né? Porque isso não é ser humano, tratar as pessoas dessa maneira, isso não tem humanidade, né? Nem animal faz isso. Um animal, ele tem empatia pelo outro. Quantos vídeos a gente não vê, né? Por exemplo, o cachorro que está morto lá no chão, o outro chora em cima do corpo. Hoje em dia nós estamos vivendo, a pessoa cai dura na sua frente, as pessoas tiram um selfie e deixam morrer, ninguém socorre. O importante é a selfie para colocar lá no Instagram, no Facebook. É assim que está a coisa. Isso não é ser humano. Bom, deixa eu voltar aqui porque é difícil, pessoal. É difícil. O debate em torno dessa ampliação da lista representa uma questão de direitos humanos, adaptação do sistema, às necessidades da população. Se aprovada essa medida, pode estabelecer um novo padrão de inclusão para pessoas com doenças crônicas, oferecendo mais segurança para esses segurados até então, né, que enfrentam barreiras para ter seus direitos reconhecidos. O INSS também está estudando a possibilidade de integrar dados de outras fontes, como do SUS, para ter uma visão mais completa do histórico médico de saúde dos segurados. Esse cruzamento de dados ele poderia facilitar a comprovação da doença crônica e garantir que os segurados não precisem ficar repetindo exames desnecessários, agilizando o processo de concessão, né? Sobretudo, também existe um debate de uma nova inclusão dessas doenças na questão de processos judiciais, tá? Como a justiça vai tratar as pessoas que estão, né, numa situação como essa. As perícias judiciais seriam com especialistas, ou poderia ser algum outro tipo de médico, por exemplo, clínico geral, sei lá. A justiça está tentando também enquadrar dessa maneira, tá? Isso pode ser uma boa notícia, né, pessoal? Esperamos que dê certo, que aumente sim, que reconheça a doença, porque é o que eu falei, todos nós estamos sujeitos. A gente olha hoje, a pessoa está doente, mas amanhã pode ser qualquer um de nós, né? E o que nós esperamos? Principalmente porque nós pagamos, nada é de graça aqui.
Então, o que você espera? Pelo menos um pouco de respeito, né? E é para isso que eu venho aqui todo dia, para trazer notícias, atualizações e lembrar você disso, tá? Ninguém tá te dando nada de graça, não, tá? Você paga para ter direito, tá legal? Então, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São conteúdos que vão dar um conhecimento, tirar dúvidas, mostrar para vocês como é que funciona essa máquina, né? E INSS não é para amadores não, viu, pessoal? Então, se gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre estar recebendo conteúdos relevantes e atualizados. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.